O Livro dos Espíritos, da volta do espírito à vida corporal. Pergunta 358. Constitui crime a provocação do aborto em qualquer período da gestação? Há crime sempre que transgredis a lei de Deus. Uma mãe, ou quem quer que seja, cometerá crime sempre que tirar a vida a uma criança antes do seu nascimento, por isso que impede uma alma de passar pelas provas a que serviria de instrumento o corpo que se estava formando. Pergunta 359. Dado o caso que o nascimento da criança pusesse em perigo a vida da mãe, haverá crime em sacrificar-se a primeira para salvar a segunda? Preferível é se sacrifique o ser que ainda não existe a sacrificar-se o que já existe. Pergunta 360. Será racional ter-se para com o feto as mesmas atenções que se dispensam ao corpo de uma criança que viveu há algum tempo? Vede em tudo isso a vontade e obra de Deus. Não trateis, pois, desatenciosamente coisas que deveis respeitar. Porque não respeitar as obras da criação, algumas vezes incompletas por vontade do Criador? Tudo ocorre segundo os seus desígnios e ninguém é chamado para ser seu juiz. Faculdades morais e intelectuais do homem. Pergunta 361. Qual a origem das qualidades morais, boas ou más, do homem? São as do espírito nele encarnado. Quanto mais puro é esse espírito, tanto mais propenso ao bem é o homem. Seguir-se-á daí que o homem de bem é a encarnação de um bom espírito e o homem vicioso a de um espírito mau? Sim, mas diz antes que o homem vicioso é a encarnação de um espírito imperfeito, pois ao contrário, poderias fazer crer na existência de espíritos sempre maus, a que chamais demónios. Pergunta 362. Qual o caráter dos indivíduos em que encarnam espíritos desassociados e levianos? São indivíduos, estúrdios, maliciosos e, não raro, criaturas malfazejas. Pergunta 363. Tem os espíritos paixões de que não partilhe a humanidade? Não, que de outro modo vô-las teriam comunicado. Pergunta 364. O mesmo espírito dá ao homem as qualidades morais e as de inteligência? Certamente, e isso em virtude do grau de adiantamento a que se haja elevado. O homem não tem em si dois espíritos. Porque é que alguns homens muito inteligentes, o que indica acharem-se encarnados neles espíritos superiores, são ao mesmo tempo profundamente viciosos? É que não são ainda bastante puros os espíritos encarnados nesses homens, que então, e por isso, cedem à influência de outros espíritos mais imperfeitos. O espírito progride em insensível marcha ascendente, mas o progresso não se efetua simultaneamente em todos os sentidos. Durante um período da sua existência, ele se adianta em ciência, durante outro, em moralidade. Pergunta 366. Que, deve, que se deve pensar, da opinião dos que pretendem que as diferentes faculdades intelectuais e morais do homem resultam da encarnação, nele, de outros tantos espíritos diferentes entre si, cada um com uma aptidão especial. Refletindo, reconhecerias que é absurda. O espírito tem que ter todas as aptidões para progredir, precisa de uma vontade única. Se o homem fosse um amálgama de espíritos, essa vontade não existiria e ele careceria de individualidade, pois que, por sua morte, todos aqueles espíritos formariam um bando de pássaros escapados da gaiola. Queixa-se a miúdo o homem de não compreender certas coisas, e no entanto curioso é ver-se como multiplica as dificuldades, quando tem ao seu alcance explicações muito simples e naturais. Ainda neste caso, tomam o efeito pela causa. Fazem com relação à criatura humana o que com relação a Deus faziam os pagãos, que acreditavam em tantos deuses quantos eram os fenómenos do universo.
se bem que as pessoas sensatas, com eles coexistentes, apenas viam em tais fenómenos efeitos provindos de uma causa única, Deus. O mundo físico e o mundo moral nos oferecem, a este respeito, vários pontos de semelhança. Enquanto se detiverem na aparência dos fenómenos, os cientistas acreditaram fosse múltipla a matéria. Hoje, compreende-se ser bem possível que tão variados fenómenos constituam apenas em modificações da matéria elementar única. As diversas faculdades são manifestações de uma mesma causa, que é a alma, ou do espírito encarnado, e não de muitas almas, exatamente como os diferentes sons de órgão, os quais procedem todos do ar e não de tantas espécies de ar, quanto os sons. De semelhante sistema decorreria que, quando um homem perde ou adquire certas aptidões, certos pendores, isto significaria que outros tantos espíritos teriam vindo habitá-lo, ou o teriam deixado, o que o tornaria um ser múltiplo, sem individualidade e, consequentemente, sem responsabilidade. Acresce que o contradizem numerosíssimos exemplos de manifestações de espíritos, em que estes provam suas personalidades e identidade. Influência do organismo, pergunta 367. Unindo-se ao corpo, o espírito se identifica com a matéria? A matéria é apenas o envoltório do espírito, como o vestuário o é do corpo. Unindo-se a este, o espírito conserva os atributos da natureza espiritual. Pergunta 368. Após a sua união com o corpo, exerce o espírito com liberdade plena suas faculdades? O exercício das faculdades depende dos órgãos que lhe servem de instrumento. A grosseria da matéria as enfraquece. Assim, o invólucro material é obstáculo à livre manifestação das faculdades do espírito, como um vidro opaco o é à livre irradiação da luz. É, como vidro muito opaco. Pode-se comparar a ação que a matéria grosseira exerce sobre o espírito, à de um charco lodoso sobre um corpo nele mergulhado, ao qual tira a liberdade dos movimentos.